mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. A Amorque GLP mantém um museu que se dedica a preservar e a divulgar a história do Egito Antigo. Neste museu, nós temos uma múmia original com cerca de 2.600 anos, a Totimeia. E nosso programa hoje, então, se dedica justamente a falar um pouquinho sobre o Egito Antigo, a Totimeia e a sua nova sala, que, como os egípcios chamavam, a sua Casa da Eternidade. Quem veio conversar conosco sobre esse assunto é o professor Moacir Elias Santos, que é arqueólogo, doutor em História Antiga pela Universidade Federal Fluminense. Em 2014, defendeu seu pós-doutorado e também é o responsável pelo projeto da Múmia Totimeia. Tudo bom, Moacir? Seja bem-vindo no nosso programa. Então, boa tarde, Vivian, e eu agradeço pelo convite novamente. A gente que agradece. Bom, Moacir, vamos começar então um pouquinho falando sobre o projeto da Totimeia, né? Como que iniciou esse projeto e como é que você chegou até descobrir quem foi essa egípcia que hoje está aqui no Museu Egípcio? Bom, o projeto ele começa em 1997, quer dizer, logo depois que a múmia chegou aqui em 1995, né, trazida da Ordem Rosa Cruz da Califórnia, né, do Museu Egípcio de São José, possibilitou então o início de um estudo. Quando a múmia então já estava aqui, não havia uma documentação suficiente a respeito dela. E foi aí que em 97 esse projeto foi criado com o intuito de trazer, né, para o público que frequentava o museu mais informações sobre a múmia. Aí nós começamos a pesquisar, começamos a reunir documentos escritos, entrevistas, né, artigos de jornais antigos que falavam um pouco sobre a história dela. Então, a partir desse momento que nós reunimos uma série de informações, foi possível então reconstituir em parte a história da múmia. Só que isso não era suficiente. Então, o que nós fizemos? Elaboramos então um estudo mais aprofundado e fizemos uma tomografia com a múmia, né, para descobrir aspectos dela enquanto indivíduo, né, no caso sobre o corpo, né, e também sobre o processo de mumificação. Por fim, munidos dessas informações, né, numa etapa mais recente, também foi possível rever esses dados, né? Então, com base nisso, sempre nós estivemos agregando informações a ela. E, bem, daí, com uma pesquisa bem recente, o que nós descobrimos? Que, provavelmente, no período que a Totimeia viveu, né, e de acordo com uma inscrição que existia no seu caixão original, essa inscrição dizia que ela teria servido a deusa Ísis. E como na época, então, por volta do século VI a.C., não existiam mais sacerdotisas como em outros períodos da história do Egito, provavelmente, se ela realmente serviu a deusa Ísis, talvez tenha sido como musicista ou como cantora, né? Então, nós sabemos que ela provavelmente atuou dessa forma. E que, de acordo com a análise da múmia, ela teria em torno de 25 anos quando ela morreu. E não foi possível saber a causa da morte dela? É uma coisa um pouco difícil, porque, no caso, como os egípcios removiam os órgãos durante o processo de mumificação, certos detalhes são tirados, né, do corpo. No caso, se ela teve algum problema cardíaco ou teve algum problema dos órgãos, com a retirada desses órgãos não foi possível descobrir isso. Mas, por exemplo, em caso de outras múmias, onde tem marcas de violência ou tem alguma outra coisa, então isso é possível. Mas, infelizmente, com a Totimeia, até o presente, nós não sabemos como ela morreu. Bom, então a gente está falando de uma múmia, eu acho que é um dos símbolos que mais permeia o imaginário das pessoas em relação ao Egito Antigo. Então gostaria, Moacir, que você explicasse um pouquinho para a gente por que os egípcios antigos mumificavam seus mortos. Bom, os egípcios acreditavam no seguinte: eles achavam que existia, que as pessoas, na realidade, a morte não existia, ela era apenas uma passagem para uma nova vida, e então para você passar para essa nova vida é necessário você conservar o corpo. Da onde que veio essa ideia? Os egípcios, lá no início da história deles, eles imaginavam, né, quando eles encontravam corpos conservados na areia, que existia alguma coisa além da vida, né? Então, isso levou eles a imaginarem o desenvolvimento de técnicas de mumificação. Mas eu acho que nada foi tão importante para eles quanto a própria mitologia, porque, segundo os egípcios, o primeiro a ser mumificado foi o próprio deus Osíris, né, que foi assassinado pelo irmão, teve o corpo mutilado, né, quer dizer, separado, desmembrado em 14 pedaços, e aí, depois, nessa história, a deusa Ísis e o filho de Osíris, né, Anubis, acabam recuperando os pedaços de Osíris, e Osíris é transformado na primeira múmia. Então, a partir disso, como Osíris morreu, foi mumificado e ressuscitou, né, na ideia deles, todo egípcio também passaria pela mesma coisa. Quer dizer, uma vez que chegasse o período da morte, poderia passar pelo processo e ressuscitaria.
né? Certo. Então, falando a respeito dessa concepção, então, além, né, dessa ideia toda que motivou o processo de mumificação, a gente tem a presença disso na questão material, da cultura material que eles produziram, que a gente pode falar sobre o enxoval funerário que eles produziam. Que tipo de materiais foram produzidos como enxoval funerário? Bom, isso vai variar muito ao longo da história egípcia. Então, no início, eram poucos os bens funerários que eram colocados junto com os mortos. Só que à medida que o tempo vai passando, quer dizer, a sociedade vai se desenvolvendo e novas crenças vão surgindo, eles passam a acreditar que o outro mundo é uma cópia da Terra, só que num aspecto perfeito. Então, era necessário para esse outro mundo levar também os bens consigo. Só que daí de uma dinastia para outra tem mudanças assim muito grandes. Por exemplo, na 18ª dinastia, é muito comum encontrar nas tumbas todos os objetos que eles tinham dentro das casas. Você vai encontrar desde peças de mobiliário, vai poder também encontrar joias, você vai encontrar bens de uso cotidiano, né, objetos que eles usavam no dia a dia, e também alimentos, em grande quantidade. Quando você passa, por exemplo, para a 19ª dinastia, há uma diminuição desses bens e uma ênfase que é dada nos produtos funerários, por exemplo, no caixão, em vasos canópicos e em outros itens que compunham esse enxoval. Então isso vai mudando conforme a época, mas sempre com esse objetivo que no outro mundo, né, eles poderiam reutilizar esses bens. Então, assim como o próprio enxoval funerário foi mudando, né, a outra questão principal é justamente a construção das tumbas, que é outra coisa que também permeia bastante o nosso imaginário, porque a gente sempre lembra das pirâmides. Mas nós temos aí uma grande diversidade de tipos de tumbas construídas ao longo da história egípcia. Você pode falar um pouquinho quais seriam os principais tipos de tumbas que os egípcios realizaram? Sim. Bom, então lá no início da história deles, novamente, né, essa mudança veio ocorrendo ao longo dos séculos, eles construíam tumbas subterrâneas, né? Então, buracos cavados no chão foi o primeiro tipo de túmulo que surgiu no Egito. Logo a seguir era necessário marcar o local onde o indivíduo era enterrado. Então eles começaram a construir montes com pedras, né, ou com areia em cima dessas tumbas mais antigas, que muitas delas datam ainda da época pré-dinástica, quer dizer, antes do surgimento dos faraós. Só que daí quando chega no Reino Antigo era necessário, claro, que enterrar o rei ou as pessoas mais importantes de uma forma mais sofisticada. Então eles começaram a construir tumbas de adobe, né, diretamente no chão, com uma infraestrutura, quer dizer, uma parte subterrânea, e uma superestrutura, uma parte superior, digamos assim, que cobria esse conjunto. E aí vão surgir algumas vertentes, primeiramente as mastabas, que são tumbas baixas em forma de banco, que daí substitui o adobe pela pedra, né, aí em meados do período dinástico primitivo e para o reino antigo, e a partir daí, já nessa transição, também vai surgir a primeira pirâmide, que é justamente no reinado do faraó de Djoser, quando eles, então, no caso o arquiteto Imhotep, vai fazer uma primeira mastaba, depois ele vai ampliar essa mastaba, depois vai colocar outras 3 em cima. Por fim, ainda não foi suficiente, essa pirâmide sofreu mais uma alteração e teve mais 2 degraus colocados em cima. Então gerou uma pirâmide escalonada com 6 degraus, que foi o primeiro protótipo de pirâmide do Egito. Logo na dinastia seguinte, na 4ª dinastia, os faraós vão construir pirâmides ainda maiores, que vêm culminar com os grandes túmulos de Quéops, Quéfren e Miquerinos, né, que são as pirâmides mais famosas. Então a tecnologia deles avançou rapidamente. Essas pirâmides continuaram em uso até o segundo período intermediário. Só que quando chega, então, para essa mudança, segundo período intermediário, para o Reino Novo, a gente está falando aí por volta do século XVI a.C., as tumbas todas estavam sendo roubadas. E aí os faraós desistiram dessa ideia de construir as tumbas subterrâneas. Perdão, errei. Aí os faraós abandonaram essa ideia da pirâmide e passaram a construir tumbas subterrâneas, os hipogeus, que são tumbas escavadas na rocha, que são escondidas, né? E aí, boa parte do Reino Novo, todas as tumbas foram construídas dessa forma. Que é o famoso Vale dos Reis, para a gente poder localizar assim, Sim, né? Sim, exatamente, o Vale dos Reis. Do Vale dos Reis. Bom, e no caso da Totimeia, né? Então nós tivemos, claro, tínhamos o primeiro museu, onde a Totimeia teve a sua primeira tumba, e agora para o novo museu que foi construído, foi elaborada uma nova tumba para a Totimeia. E você foi quem nos ajudou, na verdade foi você que pensou em todos os detalhes da sala. Quais foram as referências que você buscou para poder então pensar como seria essa nova sala da Totimeia?
Bom, a tumba antiga, ela tinha sido elaborada em 1994 para 1995, um pouquinho antes da Totimeia chegar. Então, foi pensada em 2 câmaras, né, quer dizer, uma antecâmara e uma câmara funerária. E ela foi decorada com pinturas que representavam a Totimeia nas paredes, né? Então, agora, se nós formos pensar em termos de questões históricas, né, e arqueológicas, uma mulher no Egito Antigo, a não ser que ela fosse, no caso, uma rainha, ela não teria um túmulo, né, para ela. Né? Então, digamos, uma mulher mais comum. Uhum. Então, o que acontece? Geralmente eles eram enterrados, né, os indivíduos eram enterrados em tumbas familiares, que eram de um homem, né, onde sua esposa poderia ser enterrada junto, ou então filhos que não tivessem tumbas, eram enterrados junto com os pais. Então, funcionava mais ou menos assim. Então, o grande problema é que a tumba que tinha sido feita no museu, ela tinha essa reverência diretamente a uma mulher, quer dizer, como uma tumba dela. Então, isso era um pouco incoerente. Então, quando veio a construção do novo museu, qual que foi a ideia principal? Primeiramente, tentar reconstituir um espaço tão bonito quanto o anterior, né, que as pessoas pudessem visitar e conhecer, e ambientar a múmia, né, também num espaço como esse. Mas, ao mesmo tempo, era necessário adequar melhor essa situação. Então, daí veio a seguinte ideia. Nós não sabemos onde a Totimeia foi encontrada, né? Então, não há documentos que mostrem exatamente onde ela foi achada, mas nós sabemos que foi em Tebas. Na época que ela viveu, no terceiro período intermediário, no período tardio, né, nessa época aí do primeiro milênio, provavelmente os egípcios estavam reutilizando tumbas. Né, tumbas que eram de outras famílias, que se encontravam abandonadas, elas eram apropriadas por essas pessoas e elas reutilizavam esses espaços para enterrar os seus mortos. Então, isso provavelmente deve ter acontecido com a Totimeia. Né? Então, ou ela talvez tenha sido colocada numa tumba já existente, ou ela foi deixada, né, enterrada diretamente no solo, que é uma outra possibilidade. Mas como a gente está tratando de um museu, né, e nós temos um grande número de visitantes para conhecer esse espaço, o mais interessante seria que ela fosse colocada como se ela estivesse numa tumba secundária, que não foi, no caso, a tumba dela. Então, nesse instante, pensou-se em recriar um ambiente exatamente como as tumbas originais, quer dizer, com o mesmo tipo de pintura, etc., mas que não fosse uma réplica. Né? Então, nós não temos no museu uma réplica de uma tumba egípcia, mas sim uma recriação baseada no estilo de uma época determinada. E dessa forma, a Totimeia está exposta, então, dentro de um túmulo fictício, como ela provavelmente estaria na época que ela foi inumada. Certo. Então, na verdade, para a gente entender, a Totimeia está no que a gente pode chamar numa capela funerária. Isso, exatamente. E que não seria a única parte, se realmente estivéssemos olhando para o Egito Antigo, não é a única parte da tumba, ela teria outros elementos, digamos assim. Você pode dizer um pouquinho para a gente como é que funcionaria se realmente nós pensássemos que a Totimeia estaria dentro de uma tumba, que a múmia dela não estaria propriamente dentro da capela funerária. É isso? Isso, exatamente. Bom, então o que acontece? Como os egípcios nessa época do Reino Novo construíam essas suas tumbas, a tumba sempre vai manter essa ideia de superestrutura e infraestrutura. A superestrutura é acessível ao público, quer dizer, a família do morto, que pode entrar pela capela, pode visitar, né, a capela funerária, inclusive podia até mesmo passar a noite nessa capela. É o que acontecia, por exemplo, durante a bela festa do Vale, quando as barcas dos grandes deuses saíam dos templos, iam para os cemitérios, né, faziam todo um roteiro, né, passando por vários templos, e isso culminava no templo de Del Bahari, onde na capela da Hathor as barcas eram mantidas antes de voltar para os templos. E aí, nessa festa que se fazia, as famílias iam para a tumba, passavam comendo e bebendo, né, durante a noite dentro dessa capela para ter essa interação entre vivos e mortos. Né? Bom, agora, ou seja, a capela não servia para colocar a múmia, né? E a Totimeia foi colocada dentro da capela funerária. Por que essa diferença? Porque, no caso de uma tumba construída por uma família, existiria um poço, que é a infraestrutura, que teria acesso dentro da capela, provavelmente na segunda câmara, né, no chão, e esse poço conduziria a uma câmara interna, uma câmara funerária, aonde estariam as múmias, né, daquela família, dos membros daquela família. Com a Totimeia, então, ela não está dentro da infraestrutura, ela está na superestrutura. Mas por que isso? Como naquela ideia de reutilização do espaço. Como nós não sabemos como ela estava, se ela realmente foi enterrada dentro de uma tumba, provavelmente ela teria sido colocada numa capela. Né? Então, nós temos várias tumbas no Egito da mesma época que mostram que o chão da capela foi escavado
e novos enterros foram colocados ali dentro daquele espaço, quer dizer, reutilizando uma tumba antiga. Então essa foi a lógica da Totimeia estar exposta dentro de uma capela funerária e não numa infraestrutura de uma tumba. Certo. E a capela funerária dela é inspirada, então, nas que foram construídas durante o Reino Novo, em específico da 18ª dinastia? Exatamente. Isso. Então, entre esse período é o período que nós temos as capelas mais bonitas, né? Então, principalmente entre os reinados de Amenhotep II, Tutmés IV, Amenhotep III, então essa fase nós temos tumbas muito bonitas. Então, quando foi pensado que época seria a ideal, nós pensamos logicamente num período mais bonito, né, de imagens mais bonitas. E daí, então, a tumba toda foi construída baseada numa série de tumbas desse período, desses reinados desses faraós. Então, no caso das tumbas, por exemplo, de Mena, a tumba do Nakht, né, foram algumas que serviram como base, a tumba de Kiki, né, Samut, que é o apelido é Kiki, então tem inscrições e tudo mais que nós utilizamos para, além de outras, claro, né, que foram utilizadas para compor aquelas cenas todas. E me diz agora, né, que nós falamos então em relação às cenas, qual o significado das cenas que estão na sala da Totimeia e que também é possível encontrar nas tumbas no Egito? Bom, todas aquelas cenas que compõem as paredes, elas são inspiradas em cenas existentes, né? Então, só que existe uma lógica de distribuição delas, quer dizer, não é meramente decorativo. É todo um programa que os egípcios antigos criavam para decorar os seus túmulos. Então, no caso ali, a primeira sala, ela retrata questões mais ligadas à vida, né? Ao cotidiano do habitante da tumba. Então, é uma espécie de memorial. Por exemplo, se ele fosse um escriba, nós veríamos em algumas paredes elementos alusivos à questão da escrita, né? Então, ele participando da contagem do gado, ou participando de uma outra atividade burocrática. Se ele fosse um militar, nós encontraríamos cenas semelhantes a essa. E se ele fosse um sacerdote, a mesma coisa. Então, como foi pensada essa ideia dessa capela também em relação a essas cenas? Nós pensamos o seguinte, precisávamos criar uma família, como se fosse uma capela familiar. Então, foi criado o pai, a mãe e seus 3 filhos, sendo eles um menino e 2 meninas, né? Já adultos também, né? Que foram colocados ali. Então, as cenas que aparecem, tanto na primeira sala quanto na segunda, evocam essa mesma família. Só que nós não nominamos ninguém, nós não demos nome para nenhum deles. Por quê? Porque nós temos aqui uma família fictícia. Então, em vez de nós darmos um nome, porque talvez isso poderia levar a um erro das pessoas acreditarem que aquela tumba existe, nós deixamos todos anônimos. Mas todos são referidos como veneráveis, né? Como eles chamavam as pessoas que passariam para outro mundo. Então, as cenas elas vão evocar justamente essa questão principal do que seria uma família, digamos, que poderia ser de um escriba, mas poderia também ser de um sacerdote, né? Então, elas têm essa relação. Então, toda a primeira sala, sempre essas questões ligadas mais ao cotidiano. E na segunda sala, coisas ligadas à passagem para o outro mundo. Por exemplo, a viagem para Abidos, né, a ida e o retorno, a passagem e a pesagem perante a Sala das Duas Verdades, né, onde nós vamos encontrar ali a cena do julgamento, a cena do enterro, que ficou muito interessante, que dá para ver exatamente como os egípcios do momento realizavam o enterro, e assim por diante, né? Então, cada cena sempre é baseada em algo existente dentro daquela lógica. E que representam justamente a maneira que os egípcios tinham de compreender a morte, ou essa passagem, digamos assim, da vida material para o mundo dos deuses, para o submundo. Seria correto a gente fazer essa afirmação? Sim, exatamente. Enquanto a primeira sala ela vai evocar as questões do cotidiano, quer dizer, uma espécie de memorial para relembrar as coisas do dia a dia daquela família, na segunda sala a gente tem a ênfase na questão do outro mundo, quer dizer, a passagem, né, por onde eles vão e onde eles vão chegar. Inclusive, na tumba nós vamos encontrar também uma reprodução de uma porta falsa, né, de uma capela, e que era justamente o ponto que dava a transição entre o mundo dos vivos e o mundo do além, né? Não o mundo dos mortos, porque na realidade na ideia dos egípcios eles não estavam mortos, estavam vivos. Então era para justamente pensar nessa ideia de passagem, né, para um outro mundo onde eles iam renascer e iam repetir a vida como eles tinham na Terra. Mas até isso é um fato bastante curioso, né? Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente como é que na concepção egípcia, como é que se daria esse contato entre os vivos e os mortos, né? Nós falamos da festa do Bela do Vale, né?
Então, que a família ia lá, levava os alimentos para que também os mortos participassem da própria festa. Você pode comentar para a gente um pouquinho como é que se dava essa relação? Sim. Bom, acontecia o seguinte, para os egípcios eles tinham uma lógica um pouco diferente da nossa, né? Então, hoje é difícil as pessoas acreditarem que podem contatar os mortos, né? Salvo em alguns casos. Mas, em geral, os egípcios achavam que os mortos, assim como os vivos e como os deuses, eles faziam parte da mesma coisa, da mesma forma de visão de mundo, né? Então, nessa visão de mundo egípcia, que é muito particular, existia essa interação e não existiam barreiras definidas entre o mundo dos deuses, o mundo humano e o mundo do além, né? Então, eles tinham essa barreira muito tênue, né? Então, eles achavam eles mesmos que podiam se comunicar com os mortos, né? Então, eles podiam, por exemplo, chegar na tumba, fazer as oferendas, né? E mesmo quando eles até mesmo tinham problemas, né? No caso, assim, algum problema no cotidiano, achavam que os mortos podiam ajudar na resolução desses problemas. Daí uma série de documentos que sobraram, que são interessantíssimos, que são que nós chamamos de cartas aos mortos, né? Quando foram cartas preparadas para serem colocadas nas tumbas, justamente para que quando o indivíduo que estivesse no além viesse, ele encontrasse a carta e ajudasse a resolver uma questão cotidiana, né? Certo. E, Moacir, a gente, né, você também, ao pensar em cada uma das cenas, você também realizou as inscrições dessas cenas, né? Como é que foi esse processo? Qual que é o significado das inscrições que estão na tumba da Totimeia? Bom, todas aquelas inscrições também elas seguem a lógica das inscrições originais que nós encontramos em tumbas no Egito. Então, cada parede que foi decorada com um determinado tipo de cena tem uma inscrição que se refere diretamente a ela, né? Por exemplo, na parede que nós temos uma cena da agricultura, a inscrição diz ali que o morto está supervisionando os campos, né, sob seu domínio. Já numa outra parede nós vamos encontrar uma inscrição fazendo com que o morto e a sua esposa participem da bela festa do vale, fazendo oferendas aos deuses. Então a inscrição está diretamente relacionada àquela cena. E da mesma forma a cena do banquete, que tem uma frase até bastante interessante, que se não me engano diz assim: beba muito, aproveite o dia, né? Então para eles se divertirem justamente num banquete. E já na câmara onde a múmia está, nós vamos encontrar também essas cenas de caráter ritualístico, né? Por exemplo, no caso da pesagem do coração, onde a gente tem ali reproduzido na parede a fórmula para garantir que o coração não vai mentir contra o seu dono durante a pesagem, né? Quer dizer, a fórmula é mais ou menos assim: ó coração de minha mãe, razão de minha existência, né? Não se levante perante os deuses, né? Não minta, né? Perante os deuses. Então, tem mais ou menos essa relação. Então, como eu já tinha mencionado também, os mortos são chamados de veneráveis, e a gente vai ter também um epíteto, né, que está diretamente associado aos mortos, que é uma aheru, que é o justo de vós, quer dizer, aquele indivíduo que passou pelo tribunal de Osíris, que volta à vida, né, e é um renascido, né, na ideia deles. Certo. Bom, o importante é isso, né? A quantidade de símbolos e de conhecimento que a gente consegue adquirir ao observar, não só conhecer a múmia, mas ao observar todas as imagens, né? A gente consegue compreender um pouco da vida, como era a vida no Egito Antigo, pensar na concepção religiosa, né? Na crença mesmo dos egípcios. Acho que essa é uma grande importância ao visitar a Totimeia, também reparar nessa questão né, da simbologia. Sim, e uma coisa que foi bacana também, que na sua elaboração, foi que uma das paredes foi deixada inacabada, né? Por que você optou por deixar aquela parede inacabada? Bom, então, vale lembrar também que todo o processo de construção dessa tumba, né, que levou alguns meses, né, a gente começou a trabalhar, se não me engano, em janeiro, junto com o Eduardo Vilela, que foi o artista responsável por todas as pinturas, né, isso a gente tem que lembrar também do Eduardo, que teve um papel importantíssimo na elaboração daquelas cenas todas, que uma parede ficaria inacabada. Por duas questões. Primeiro, por uma razão prática para o museu, que tem um vídeo, né, que foi produzido para ser colocado na sala, justamente para mostrar para os visitantes como seria a história da múmia, né, quer dizer, para eles ficarem conhecendo um pouquinho mais sobre ela. Só que, então, essa parede precisava de um espaço vazio, né, para poder ser projetada. E muitas das tumbas do Egito Antigo também ficavam inacabadas, né, então muitas vezes os túmulos não estão terminados. Então, isso combinava perfeitamente com a ideia prática, quer dizer, usar o vídeo, com o que já existia. Só que, além disso, como sobrariam alguns espaços, uma das coisas que eu achei assim, que seria interessante do público ver é qual que era o processo que os egípcios tinham para construir e decorar uma capela como aquela. Então, dos dois lados da parede, nós vamos encontrar cenas distintas, mostrando duas técnicas de decoração. Por exemplo, na cena que está do lado esquerdo,
nós vamos encontrar uma série de quadrados, né, uma parede, portanto, parcialmente quadriculada, com dois casais sendo, que é o mesmo casal, na realidade, representado duas vezes, então em cima e embaixo. Então ali mostra exatamente como os egípcios faziam para ampliar figuras pequenas, quer dizer, quando era uma figura grande, eles usavam um modelinho quadriculado e aumentavam usando essa técnica dos quadrados, né, das linhas de grade, que nós chamamos assim. Enquanto que do lado direito, nós vamos ver 3 registros diferenciados mostrando a técnica de produção de figuras em geral, figuras em escala menor. Então nós vamos encontrar na parte de cima uma série de linhas que vão passar, por exemplo, na altura da cabeça, no pescoço, na altura das nádegas e nos joelhos, e que os antigos artesãos usavam como guia para desenhar essas figuras à mão livre. Então, primeiramente, eles traçavam as figuras em vermelho, e daí um chefe dos desenhistas, no caso que aí foi o próprio Eduardo, corrigiu essas figuras, né, e traçava as figuras em preto. E a partir que esses traços estavam todos constituídos, começava o processo de apagar as linhas vermelhas, colocando as tintas de outras cores. E aí a figura ia sendo completada. Então, você observando essa parede, você vê não apenas o vídeo sobre a múmia, mas você tem a possibilidade também de entender um pouquinho como é que os egípcios faziam para construir aquelas cenas todas que estão naquela capela toda. Ou seja, a gente também tem o lado educativo, digamos assim, de compreensão também de como que os egípcios faziam as suas pinturas. E no Brasil, você conhece algum outro local que tenha um cenário parecido com esse que foi feito no Museu Egípcio Rosa Cruz? Bom, nessa escala, em tamanho real, quer dizer que as pessoas possam entrar e passear de uma sala para outra e repleta de pinturas, né, nas paredes, no teto, não existe. É o único local no Brasil que apresenta isso. Mas há muitos anos atrás foi construído também no Museu da USP, né, do Museu de Arqueologia e Etnologia, também uma sala pequena, onde eles têm objetos egípcios originais, e essa sala também foi decorada seguindo essa mesma lógica, né? Só que, né, no caso, foi baseado numa estela que existe na coleção do museu, né? Só que com algumas diferenças. Existia uma janela, né? Então o espaço foi meio que... tinha uma vitrine na parede, então o espaço foi um pouco adaptado. Então, no nosso caso, aqui no museu, foi pensado numa câmara inteira, né? numa capela inteira. E, como eu disse, no Brasil, acho que é a única nesse estilo. Nesse estilo. E nesse vídeo que você comentou, na verdade, uma das coisas que é transmitida é justamente a reconstrução facial da múmia Totimeia, que você também participou do processo, junto com o artista 3D Cícero Moraes. Você pode só, assim, em linhas gerais, contar um pouquinho pra gente como foi a importância desse processo, agora que a gente conseguiu dar uma cara para a Totimeia? Sim. Bom, então o que aconteceu? Alguns anos atrás, quando a múmia chegou ao museu, isso foi reconhecido logo em 1995, o rosto dela estava quebrado. Quer dizer, e daí estudando a documentação, nós chegamos à seguinte conclusão, que alguém, entre 1919, com o fechamento do museu de Round Lake, era um dos museus onde ela tinha estado, até 1970, né, num período que ela ficou guardada, alguém deixou algum objeto pesado cair em cima do rosto dela. Então, os fragmentos de ossos da face estavam acumulados dentro do interior. Então, em 1997, quando a gente começou o projeto, uma das etapas era justamente tentar reconstituir a face dela, né, para primeiro colar os ossos, né, para reposicionar o rosto, para que o rosto dela não ficasse mais quebrado. A mesma coisa com os dentes, né, que alguns deles tinham sido quebrados também. Então, era devolver à múmia um pouco a face a partir do que fosse possível, né, com os fragmentos. Isso foi feito. Só que daí o que aconteceu? Surgiu a possibilidade, né, que o Cícero procurou o Museu Egípcio Rosa Cruz para oferecer os seus serviços de artista gráfico. E aliando, então, essa técnica da arqueologia, de recuperação dos fragmentos, com o exame de tomografia que nós tínhamos feito em 1999, quer dizer, combinando imagens da múmia, imagens da tomografia e a arte do Cícero, né, os conhecimentos dele de antropologia forense, foi possível devolver o rosto para a Totimeia. Então, pela primeira vez, nós tivemos a oportunidade de ter uma ideia, né, de como ela seria em vida. Agora, não bastava recuperar o seu rosto, nós tínhamos que também pensar na indumentária que ela estaria usando, né? Então, agora, como ela era uma mulher, digamos assim, que não era totalmente da elite, nós, claro, não poderíamos enchê-la de joias, né? Então, nós pensamos num cabelo comum para o período, quer dizer, como se ela estivesse usando uma peruca, e isso provavelmente foi o que aconteceu, porque afinal de contas ela estava careca quando ela foi mumificada, né? Então, provavelmente em algum momento ela deve ter tido piolho também, né? E devolver a ela também um colar. Então, nós pensamos num colar que seria de uso comum, no caso, um colar feito de faiança. Então, a reconstituição apresenta o rosto com uma peruca e isso, né, além disso, também o uso de um colar feito de faiança, né, que foi baseado no colar que está no museu na Alemanha. Certo. E para a gente poder encerrar, Moacir,
Eu gostaria assim, que você falasse um pouquinho para a gente qual que é o panorama da egiptologia no Brasil hoje, para aqueles que são interessados em estudarem Egito Antigo, como que você vê, né, o estudo dessa área no nosso país? Bom, a egiptologia no Brasil, se nós formos remontar até o início da história, começou no século XIX. Daí no século XX, ela se desenvolveu um pouco com um pesquisador que atuou no Museu Nacional, que foi Alberto Schild, e depois da morte dele, criou-se um vazio, né? Esse vazio só foi realmente preenchido com os programas de pós-graduação na década de 1980, tanto na Universidade de São Paulo quanto na Universidade Federal Fluminense, que foram as duas primeiras instituições do Brasil, né, a formarem pesquisadores sobre o Egito Antigo. Então, hoje, os estudos do Egito Antigo eles estão diretamente ligados às universidades, quer dizer, principalmente a programas de pós-graduação, onde alunos, tanto da área de História quanto de Arqueologia, podem desenvolver dissertações e teses baseadas em pesquisa de materiais originais ou mesmo de dados secundários, né? Por exemplo, que já foram publicados ou que existe em algum museu, né? Que é uma biblioteca que possa ser consultada. Então, é um campo muito vasto, né? Existe espaço para muita gente pesquisar, né? Então, basta as pessoas terem interesse, né? Então, hoje em dia, por exemplo, aonde estão formando pesquisadores? Nós temos a UFRJ, no Rio de Janeiro, temos a Universidade de São Paulo, né, a USP, na própria cidade de São Paulo, e também até mesmo aqui no Paraná, a Universidade Federal do Paraná, onde nós já tivemos, então, uma dissertação defendida, né, sobre o tema do Egito Antigo. E outras estão vindo, outras estão a caminho. Então, é uma área em franca expansão, né? Ótimo. Então, é possível estudar Egito Antigo no Brasil, né, Moacir? Exatamente. Joia, então, Moacir, quero agradecer muito a sua participação no nosso programa, deixar o nosso convite para você retornar, porque tem muitos assuntos que a gente pode trabalhar. Eu que agradeço, Vivian, obrigado pela oportunidade também de divulgar um pouquinho desses estudos e falar um pouquinho de uma área que é tão interessante que muita gente gosta, mas às vezes acha que é impossível, né, no caso do nosso país. E não é, né? Nós estamos aí para mostrar isso, né? E nós lembramos a você, então, do nosso e-mail, presençaeharmonia@morte.org.br. Deixe-nos, por favor, a sua crítica, as suas sugestões, que é muito importante para a construção do nosso programa. Quero também deixar o nosso convite para que você, para quem é de Curitiba, visite, conheça o Museu Egípcio Rosa Cruz. Para quem não é, quando tiver oportunidade, ou então também visite a nossa página, né, no site da AMORC GLP. Muito obrigada pela sua participação e paz profunda.